Olá, sou o Dr. Samuel Coleman, cirurgião plástico. Então vamos conversar um pouquinho sobre alguns aspectos que são importantes no teu pré-operatório. Nós estivemos falando a respeito de algumas orientações, um pré-operatório de face. Na verdade, eles valem para qualquer cirurgia. Mas eu quero chamar a atenção aqui principalmente de alguns aspectos ali no sentido nutricional, o aspecto principalmente dos níveis de açúcar no sangue e da nossa ingesta de carboidratos e açúcares, que além de impactar na questão do nosso envelhecimento, eles sobremaneira poderão impactar na questão da nossa cicatrização, sendo então um fato muito importante. Grande parte das cirurgias plásticas nós vamos estar tratando de vários tecidos, né? Além da pele, da musculatura, da parte das gorduras, que isso é muito importante. Além disso, eu chamo muita atenção sempre em relação à alimentação. Nós devemos ingerir as gorduras boas, que são as gorduras tipo óleo de coco, abacate, os peixes, né? Consumindo ômega 3, tudo deve ser com moderação. Então, o nosso pré-operatório deve estar baseado em relação a algumas medidas que nós devemos tomar, de medidas em relação à atividade física moderada, para nos melhorar a parte circulatória, a alimentação, e tem alguns elementos importantes que nós precisamos eliminar ou parar momentaneamente ou por um período perioperatório que nós falamos, que são alguns medicamentos, alguns fitoterápicos e até mesmo alguns suplementos que nós usamos geralmente no dia a dia e que podem influenciar sobremaneira no processo de coagulação, ocasionando uma complicação maior na cirurgia, que eventualmente possa ser só um seroma, mas pode ser um distúrbio de coagulação, ocasionando hematomas e até mesmo outros tipos de complicações. Então, iremos estar discorrendo a respeito dessas classes de medicamentos, suplementos ou fitoterápicos que você deve parar ou suspender imediatamente antes da cirurgia e no pós-operatório, devendo retornar conforme a orientação do seu médico. Então, irei dividir em algumas fases, né? Isso que eu digo que a gente precisa suspender. Então, as primeiras são as drogas antiplaquetárias, como por exemplo a aspirina, o clopidogrel, usado geralmente em quem usa stents, o xarelto, os antagonistas da vitamina K, o Coumadin, que fazem parte tudo de um grupo de antiagregador plaquetário. Esses devem ser conversados com o seu cardiologista e suspensos. O segundo grupo eu diria que são os anti-inflamatórios não hormonais. Os anti-inflamatórios não hormonais como ibuprofeno, naproxeno, feudene, diclofenacos, entre outros, que também devem ser suspensos no período pré-operatório e discutidos com o seu médico. Eu vou frisar 3 fitoterápicos que contêm cumarinas e podem atrapalhar na agregação plaquetária. Então, a cúrcuma, castanha da Índia e a arnica são fitoterápicos que realmente atrapalham nos cumarínicos, então vão atrapalhar na agregação plaquetária. É muito importante estar suspendendo esses fitoterápicos, que hoje tem sido muito usado, mas quando o paciente está se programando para fazer a cirurgia, devem ser suspensos. Outro grupo que podemos classificar como os alimentos ou suplementos que podem alterar a coagulação inclui os óleos ômega, linhaça, fígado, bacalhau, a vitamina E, condroitina com glucosamina, que é usada muito para articulações como joelho, ombros, próprio vinho tinto, chá verde, muitos shakes que não sabemos o que tem nesses shakes, e soja fermentada, o conhecido natô. Esses são alguns alimentos ou suplementos que também devem ser evitados. E agora vou frisar aqueles medicamentos que devem ser evitados e discutidos com o seu médico. A heparina, o anticoagulante oral, que tem que ser parado 5 dias antes da cirurgia, antidepressivos, que são os chamados IMAL, os hipoglicemiantes orais devem ser suspensos um dia antes da cirurgia, os anticolinérgicos como a atropina e os diuréticos como a furosemida, que devem ser parados só no dia. Então, esses medicamentos são muito importantes que você preste atenção. Se você está tomando, faz uso de algum deles, você deve conversar com o seu cardiologista ou com o seu anestesista, avisando também o seu cirurgião, que é o chefe da equipe, na verdade,
que costuma ser o piloto, como eu digo, como se fosse o piloto da sua nave. E por outro lado, existe uma lista de medicamentos que devem ser mantidas em uso até o dia da sua cirurgia, como seus antialérgicos, anticonvulsivantes, antihipertensivos, beta-bloqueadores, broncodilatadores, geralmente usados para o pulmão, cardiotônicos, drogas psiquiátricas, insulina e o potássio. Mas sempre um alerta, converse sempre com o seu cirurgião, com o seu cardiologista e com o seu anestesista. Você tem 3 chances de poder acertar e de poder saber o que é melhor para você nessa hora tão importante da sua cirurgia. Este alerta sobre o uso dos medicamentos serão para diminuir o seu risco de complicações e intercorrências, principalmente aquelas relacionadas a seromas e hematomas, em qualquer tipo de cirurgia plástica. Se você gostou, dê um like, deixe seu joinha, faça um comentário e até o próximo vídeo. Muito obrigado!